Uma criatura menor que a sua unha pode causar um efeito grave em poucos minutos. E não, isso não é exagero de filme nem história mal contada. Isso acontece de verdade na natureza enquanto a maioria das pessoas olha apenas para o que é gigantesco demais. Pensa nisso por um segundo. Você entra no mar, pisa na areia, encosta em uma superfície qualquer e o que representa ameaça real pode ter menos de 3 centímetros. A galera que estuda biologia já mostrou que algumas dessas criaturas minúsculas carregam toxinas capazes de afetar sistema nervoso, músculos e circulação de forma rápida. Isso levanta uma pergunta que muda completamente a forma como a gente enxerga perigo. Será que tamanho realmente define ameaça? Ou a gente está prestando atenção no lugar errado o tempo todo? Agora segura isso porque um dos melhores exemplos vem do oceano. Uma água-viva tão pequena que cabe facilmente na palma da mão. Transparente, quase invisível. Muita gente entra na água e nem percebe que ela está ali. E olha o que rolou quando pesquisadores começaram a estudar os efeitos do contato com essa criatura. A galera descobriu que a toxina dela pode desencadear uma reação intensa no corpo. Dor que se espalha, alteração na pressão, dificuldade respiratória. Tudo isso vindo de um organismo minúsculo. Pensa nisso com calma. Algo que você poderia confundir com um simples pedaço de gelatina no mar pode ativar uma resposta sistêmica inteira. E não estamos falando de um animal gigantesco atacando alguém. Estamos falando de algo menor que muitos insetos comuns. E o mais louco é que exames mostraram que a potência da toxina não depende do tamanho do corpo da criatura. Depende da composição química do veneno, como ele interage com receptores nervosos e como se espalha rapidamente pelo organismo. Você tem noção do que isso significa? Significa que uma estrutura biológica pequena pode carregar uma arma molecular extremamente eficiente. E quando os cientistas analisaram os casos, perceberam que o problema não era a força física, era a precisão biológica. É aqui que a primeira virada acontece. Tamanho não é parâmetro confiável de risco. Uma criatura minúscula pode provocar um efeito gigantesco demais dentro do corpo humano. Você já sabia dessa loucura? Deixa o like que tem mais porque o que vem agora muda ainda mais essa comparação. E agora presta atenção no que acontece depois do contato, porque a parte que mais impressiona não é o tamanho da criatura, é o que ocorre dentro do corpo humano quando a toxina entra em ação. A galera que pesquisa esses compostos já mostrou que muitas dessas substâncias atuam direto nas terminações nervosas, bloqueando ou estimulando canais específicos que controlam o impulso elétrico nos músculos. Imagina só, um organismo minúsculo libera uma molécula que literalmente interfere no funcionamento do seu sistema nervoso. E o resultado pode ser dor intensa que se espalha rapidamente, contrações involuntárias, alteração na frequência cardíaca, sensação de falta de ar, tudo isso sem que exista uma força visível envolvida. Pensa nisso com calma. Não é uma mordida que rasga a pele profundamente nem um ataque físico gigantesco demais, é um processo químico invisível que desencadeia uma reação em cadeia dentro do seu próprio organismo. E olha o que rolou quando especialistas começaram a comparar essas toxinas com outras já conhecidas, perceberam que a eficiência delas está na forma como se ligam a receptores específicos, como uma chave extremamente precisa que ativa um mecanismo delicado. Por isso o impacto pode ser tão rápido e desproporcional ao tamanho da criatura. Aqui fica claro que o perigo não está na massa corporal do animal, está na capacidade biológica de produzir compostos capazes de alterar funções vitais. E quando você entende isso, começa a enxergar a natureza com outro filtro. Porque o risco não está necessariamente onde é mais visível, está onde a adaptação evolutiva foi mais eficiente. Mas calma, isso ainda é o começo. Porque quando você amplia o mapa e começa a observar onde essas criaturas vivem, percebe que elas não estão restritas a um ponto isolado do planeta. Elas aparecem em regiões tropicais, áreas costeiras movimentadas, campos abertos, desertos e até proximidades de centros urbanos. A galera que cataloga espécies já encontrou organismos pequenos altamente tóxicos espalhados por continentes diferentes. Pensa nisso, não estamos falando de um ambiente específico e distante, estamos falando de uma distribuição muito mais ampla do que a maioria imagina. E é aqui que a percepção começa a mudar, porque a sensação de isso só acontece em lugares exóticos simplesmente não se sustenta. Olha o que rolou em várias regiões onde pessoas tiveram contato com criaturas minúsculas sem perceber o risco real envolvido. Praias populares, áreas rurais, trilhas aparentemente comuns, o padrão se repete. Subestimação inicial seguida de efeito sistêmico inesperado, e isso reforça uma ideia fundamental. O perigo biológico não depende apenas de onde você está, depende do que compartilha o ambiente com você. Quando esses organismos são analisados em diferentes habitats, fica claro que a adaptação é o verdadeiro diferencial, não tamanho, não aparência intimidante, mas eficiência evolutiva. E quanto mais você observa o mapa global, mais percebe que pequenas criaturas distribuídas silenciosamente pelo mundo desafiam completamente a lógica intuitiva que associa ameaça à escala visível. Agora entra um fator que quase ninguém percebe no meio dessa discussão, o erro humano.
Porque o nosso cérebro foi treinado ao longo da evolução para reagir ao que é visualmente dominante, algo gigantesco demais ativa alerta imediato. Um predador grande chama atenção à distância, mas uma criatura pequena passa despercebida, e é exatamente aí que mora o risco. A galera que estuda comportamento já mostrou que a nossa percepção de ameaça está muito ligada ao tamanho aparente e ao movimento visível. Pensa nisso com calma. Você vê um animal grande e automaticamente recua, mas diante de algo minúsculo a reação é curiosidade ou descuido. E olha o que rolou em inúmeros casos analisados por biólogos. O contato muitas vezes acontece porque a vítima simplesmente não identificou aquele organismo como algo relevante. O cérebro filtra como insignificante, só que insignificante visualmente não significa insignificante biologicamente. Quando pequenos artrópodes ou animais marinhos liberam toxinas, o corpo responde sem levar em conta a escala do agressor. A resposta fisiológica não negocia com a aparência, ela reage à química. E é aqui que o erro humano vira parte essencial da equação, porque subestimar aumenta a exposição, e aumentar a exposição eleva a probabilidade de contato. Você começa a perceber que o verdadeiro contraste não está entre pequeno e grande, mas entre percepção e realidade biológica. E quando essa diferença fica clara, toda a forma de avaliar risco na natureza muda drasticamente. Agora compara isso com um predador gigantesco demais e altamente visível, um tubarão cruzando a superfície ou um grande felino caminhando em campo aberto. A reação automática é alerta máximo. Todo mundo presta atenção, todo mundo respeita a distância. Mas olha a diferença, esses animais enormes dependem de força física direta, enquanto uma criatura minúscula depende de precisão molecular. Pensa nisso com calma. Um escorpião pequeno pode carregar uma toxina capaz de interferir no funcionamento dos canais de sódio nas células nervosas, enquanto um predador grande precisa se aproximar fisicamente para causar dano. O impacto não está na massa, está na eficiência química. E isso gera uma comparação absurdamente injusta. Porque o cérebro humano associa perigo ao que é gigantesco demais e ignora o que parece frágil ou irrelevante. A galera que compara incidentes já percebeu que muitas ocorrências envolvem organismos pequenos exatamente porque a pessoa não viu necessidade de precaução imediata. É aí que o contraste fica evidente. Um animal grande inspira medo natural e ativa defesa preventiva, enquanto um organismo pequeno passa despercebido e se beneficia da surpresa. E quando você coloca isso lado a lado, percebe que a ameaça invisível pode ser muito mais imprevisível do que o predador evidente, não por ser mais forte fisicamente, mas por ser mais eficiente biologicamente. E isso reforça ainda mais a pergunta que começou lá atrás. Será que tamanho realmente define a ameaça, ou estamos avaliando o mundo com um critério completamente equivocado? E agora a perspectiva muda completamente, porque até aqui falamos de criaturas pequenas mais visíveis, água-viva, aranha, escorpião, seres que pelo menos você consegue enxergar antes ou depois do contato, mas pensa nisso por um instante. E quando o agente biológico é tão pequeno que você simplesmente não vê, não identifica, não percebe a presença física, a galera que pesquisa ambientes extremos já encontrou organismos microscópicos capazes de liberar compostos que interferem em processos celulares básicos. E aqui o salto é grande, porque estamos saindo do campo do animal que você pisa sem querer e entrando no universo de seres quase invisíveis que vivem em água, solo e até superfícies aparentemente inofensivas. Olha o que rolou quando especialistas começaram a estudar micro-organismos em ambientes tropicais e marinhos. Perceberam que alguns produzem toxinas ou desencadeiam respostas inflamatórias intensas mesmo em quantidades mínimas. Imagina só, algo que você não distingue a olho nu pode iniciar uma reação sistêmica no corpo. E isso amplia drasticamente o escopo da discussão, porque agora não estamos mais comparando o pequeno com o grande, estamos comparando o visível com o invisível. E a mudança é gigantesca demais na forma como você interpreta risco. Se já era difícil aceitar que algo de poucos centímetros pode causar efeito grave, entender que estruturas microscópicas também entram na equação redefine completamente o mapa mental que você tem sobre a ameaça natural. E quando a gente amplia ainda mais o cenário e olha para regiões que mal foram catalogadas biologicamente, a discussão ganha outro nível. Por que florestas tropicais densas, cavernas profundas e áreas oceânicas pouco exploradas continuam revelando organismos ano após ano? A galera que trabalha com biologia de campo frequentemente volta de expedições com novas espécies documentadas. Pensa nisso. Se em ambientes relativamente acessíveis ainda estamos descrevendo criaturas pequenas capazes de produzir toxinas complexas, o que pode existir nos trechos onde quase ninguém coleta amostras regularmente? Olha o que rolou em diversas pesquisas de biodiversidade. Cada avanço tecnológico permite identificar novos micro-organismos, novos artrópodes, novas variações de espécies já conhecidas, e muitas vezes o diferencial não está no tamanho, mas na química defensiva que esses seres desenvolveram para sobreviver. O ambiente seleciona eficiência, não imponência visual, e isso reforça uma ideia essencial.
A natureza não evolui para parecer assustadora, ela evolui para funcionar, e funcionar pode significar produzir compostos extremamente eficazes para defesa ou ataque. Quando você cruza isso com o fato de que grandes porções do planeta ainda não foram completamente estudadas, percebe que o catálogo atual é apenas parte do panorama total. E isso não é fantasia, é consequência direta da limitação de amostragem biológica global. Quanto mais se pesquisa, mais se descobre que pequena. Escala não significa pequeno impacto, significa apenas que precisamos olhar com mais atenção. Agora volta para a pergunta que iniciou tudo isso e olha para ela com outra perspectiva. Tamanho realmente define ameaça? Depois de tudo que você viu, a resposta começa a ficar clara. Não é a dimensão física que determina o impacto, é a adaptação biológica, é a capacidade de produzir compostos eficientes, é a forma como a evolução moldou mecanismos de defesa e ataque em escala microscópica ou centimétrica. Pensa nisso com calma, a natureza não premia quem é gigantesco demais, ela favorece quem é funcional, quem consegue sobreviver com o menor custo e o maior efeito. E é por isso que organismos pequenos podem provocar consequências desproporcionais, não porque sejam maiores por dentro, mas porque carregam soluções químicas altamente específicas. Quando você passa a enxergar risco biológico por esse ângulo, começa a perceber que o planeta não é perigoso apenas por causa de grandes predadores visíveis, ele é complexo por causa da eficiência invisível espalhada por todos os ambientes. E talvez o maior aprendizado aqui seja justamente esse: subestimar o pequeno é um erro constante da percepção humana, enquanto a natureza continua mostrando que impacto não é sinônimo de tamanho, é sinônimo de adaptação.